Miércoles, quarta-feira, já está pensando no jogo da Libertadores e uma partida duríssima, mas acho que agora também tem que desfrutar um pouco desse resultado, Ronaldo. Eliminou o Santos, mas o Neymar não jogou. Ótimo para o Corinthians, péssimo para o Peixe, que perdeu seu melhor jogador, aquele que vinha em evolução, e o Corinthians foi lá, fez o 2-1, está classificado e hoje vai acompanhar bem de perto o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Nós vamos acompanhar. Porque então, quer dizer vamos ver que você quer o Palmeiras? Eu gostaria uma final para mexer com todas as estruturas, né? Doutor, vocês vão conseguir? Não sei, mas que você está com medo antes, tá? Tá com medo do São Paulo? Olha, toma tremedeira, dá uma olhada, ó. Goleiro, tranquilo, é só bater pênalti e o goleiro É porque eles estão confiantes porque foi 3-1 o clássico. Não, porque eles estão torcendo pro Neymar ainda. O Neymar jogou contra o Corinthians, perdeu. Ficou no banco, perdeu. Agora vamos ver o Neymar como presidente do Santos, o que será, né? Porque daqui a pouco ele vai ser o presidente do Santos. Aí nós vamos ver como vai ser esse encontro. Mas na verdade que o Corinthians jogou para vencer e jogou muito bem. O Corinthians com a sua torcida, como colocou lá, só fiel joga junto, e é verdade mesmo, um time que foi abalado no meio de semana e ontem estava mais seguro. Teve uma reuniãozinha antes da partida, parece que funcionou, tem que ter, né? Entre a organizada e os jogadores, comissão técnica. A chegada também no vestiário, aquela aproximação, tem que ter. Porque o time que está pensando... Faz outra na quarta-feira, vale a pena. Eu acho que esse jogo na quarta-feira ele vai começar num dia e terminar no outro, porque o negócio vai ser bruto. Será? Será para os fortes. Será para os corintianos de verdade, para os fortes. Vai começar na quarta e vai terminar na quinta. E se Deus quiser, com um desfile ali na Radial Leste. Então você está considerando pênaltis? Eu estou considerando tudo, menina Renata. No futebol, né, doutora? A gente que esteve no gramado, a gente sabe que tudo pode acontecer. O doutor esteve no gramado. Futebol não tem... Ele caiu muitas vezes por causa do tamanho, né? A grama envolveu ele e tal. Mas ele... Né, ainda bem que ele só era médico, né? Não jogava. Era médico. Dá os meus tapinhas também. Também, né? Calma, Marta. Ulisses, de verdade, qual foi o grande trunfo, além da ausência do Neymar, para o Corinthians bater o Santos? Torcida corintiana. Torcida. O Corinthians é um time na Neoquímica Arena e o Corinthians é um outro time quando está fora da Neoquímica Arena. O Corinthians é um time praticamente imbatível na Neoquímica Arena, porque o torcedor são 44, 45, fala-se até 50 mil para a final, entendeu? Que ele apoia, que ele incentiva, que ele empurra o time, o jogador sabe o que está ali ao redor dele. Acho que fica mais atento, né, para jogar futebol, porque não é possível um time ter uma apresentação que não foi das maiores e melhores de ontem, não. Não foi um grande jogo no primeiro tempo. Eu não vou aqui ficar passando pano, não foi, entendeu? Mas, assim, o Corinthians conseguiu a sua classificação devido ao seu torcedor. Devido ao torcedor incentivar. Você diria que o Corinthians... fora tomou de 3 e não viu a cor da bola. Você diria que o Corinthians é um time caseiro? Caseiro, hoje é um time caseiro. É só você pegar o Corinthians jogos fora. Ele se complica muito, é impressionante. E ele vai decidir o Paulistão em casa, independentemente do adversário. Mas só que o primeiro jogo é fora e às vezes o primeiro jogo define o campeonato. E embora com São Paulo e Palmeiras não foi assim, né? Porque o São Paulo venceu de 3-1 e depois tomou a virada do Palmeiras, né? Não, é verdade isso. Ninguém acreditava. E o Palmeiras foi lá e virou e foi campeão. Vai, Sgarbi. Você está muito pensativo, eu tenho medo. Isso aí é fralda cheia. Raciocinando, refletindo. Professora, ele tá muxuncho. Já tá muxuncho do que cheiuncho. Cheiuncho e feliz da jogo. Também. Você tá em depressão. Não, eu não tô. Sobre o jogo de ontem, você tá feliz se o time ganhou ontem. Mas vai ficar, não é por isso, Sobre o jogo de ontem, Rê. Pra mim, eu falo de um problema do Santos aqui há muito tempo. Para mim, o Santos tem bons jogadores do meio para frente. Na defesa, tem que contratar. Não adianta. Eu tenho o Gil, que é um bom jogador. Claro, ok. Só que, cara, as laterais do Santos, por exemplo, é um problema seríssimo. Tem que contratar. Para mim é um fato, não tem mais o que discutir. Lógico que ontem sentiu a falta do Neymar. E eu seria muito hipócrita aqui. Vamos me chamar de passapano, tá? Se eu chegasse aqui rasgando, porque ele foi no Carnaval e tal. Cara, se eu for jogador, classificasse meu time para uma semifinal, tivesse uma folga liberada pelo clube, eu também pegaria meu helicóptero. Você ia tomar porrada aqui no jogo aberto. E você ia tomar porrada aqui. Tá bom. Mas eu também pegaria meu... Ele não estava machucado na hora, cara. Ele sentiu a lesão na quinta-feira. Eu pegaria meu helicóptero também e iria pra Sapucaí. Numa folga liberada com meus companheiros de clube. É isso aí mesmo. Você é bem mais jovem que o Neymar, uns 10 anos a menos. Sgarbi. Mas eu não vou ser hipócrita aqui, tá bom? Sgarbi, então, eu faria o mesmo, eu tô com você. E eu iria junto com você. Então me leva no seu helicóptero que você tem. O helicóptero é pra peso, pra mim, o Corinthians, é isso que tem que acontecer com esses jogadores. Os jogadores apareceram ontem. O primeiro gol é um golaço do Corinthians.
Gal cobra, Depay Quem cobra... fez o gol? Quem fez o gol? Mas é um golaço. É um jogada golaço, inicial do Ramon. Exato, mas é uma baita jogada. Esses caras têm que aparecer nesses jogos. Yuri, que é muito bom jogador, Depay, que é craque, o Gal, que é muito bom jogador. Esses caras têm que aparecer em jogos como esse, e ontem foi assim. Apareceram. Se o Corinthians, Capelanes, quiser vencer o Campeonato Paulista, vai depender de Yuri, de Garra e Memphis. Claro que vai. E há uma dependência, porque esses jogadores são diferenciados. Agora, você assistiu o jogo ontem? Estava na Rádio Bandeirantes. O senhor também estava? Mas você assistiu o jogo? Sim. Porque falar que o Corinthians jogou bem, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade daquele negócio, velho. Jogou nada. Agora, se você tem duas formas de analisar o contexto aqui. A primeira, você quer jogar bem ou você quer classificar? O Corinthians classificou e jogou para classificar, ponto. Agora, não tá jogando aquele futebol primoroso. Se repetir a atuação no meio de semana, não classifica na Libertadores. Que é jogo pro corintiano de verdade e tal. Vamos falar aqui, o time ainda tem as suas limitações táticas. Você vê ainda... Na sexta-feira você pediu pro Ramon Dias poupar o time para jogar na quarta-feira. Agora você tá falando isso aí? Ué, mas já... Você está sendo incoerente ao máximo, Mas não estou sendo incoerente, não, irmão. Você tem que ter pelo menos uma coerência aqui quando você comenta. E outra coisa, você pediu o time reserva isso aí fica poupando aí, não é comigo, não. E agora você está falando que o time foi xoxo. O meu ponto de vista é o seguinte, quem acha que o Corinthians jogou bem taticamente, não está enxergando o Corinthians em campo. E aqui eu não vou ser resultadista. Eu acho que o trabalho do Ramon Dias não é positivo, não é bom. Acho que o Corinthians é um time tanto quanto desorganizado no campo de jogo. Ah, mas classificou, bacana. E eu acho que o Luiz Castro seria melhor também dando uma sublinhada aqui. Mas o meu ponto de vista agora, projetando a sequência da temporada, o Ramon não tem que inventar moda. Ele achou o time. Finalmente, ele achou o time. O Angeleri tem que ser lateral esquerdo, o Félix Torres ganhou a vaga de titular do André Ramalho, o Gustavo Henrique tomara que ganhe uma sequência como titular, porque o Gustavo Henrique é bom jogador, mas ele não consegue ter sequência, que é uma lesão atrás da outra. O meio-campo, talvez, tendo um pouco mais de contenção. O Ranieri, que fez uma partida interessante, o Martínez na correria. Eu acho que ele finalmente achou o time, tem que parar de inventar só. Chico ainda não falou sobre o Corinthians e também sobre o Santos, Chico. Opa, eu acho que, bom, se o Corinthians virou um time caseiro... Home office. Gente, estamos falando de coisa boa, aqui. Se o Corinthians virou um time caseiro, já é um ponto positivo, porque recentemente nem ganhava em casa, né? Tomava 5 do Bahia, não conseguia fazer do ambiente a coisa... Ano retrasado até. Mas beleza, o Corinthians do Ramon realmente é muito forte em casa. Você perguntou para o Ulisses qual foi o trunfo. Eu acho que foi o Ranieri. E aí eu entro no acerto tático do Ramon. Porque o Ranieri, eu quando vi a escalação sem o Breno Bidon, você sabe que eu sou fã do Bidonzinho, eu reclamei, que eu pensei, sobrou pro moleque. Depois que eu vi na prática o que aconteceu, é fato. O Ranieri, ano passado, ele terminou o ano titular. Muito, o Ranieri, ele faz um primeiro volante, mas no segundo tempo, quando o Santos ameaçou uma reação, ele desce para terceiro zagueiro, cria um muro dentro da defesa e o Santos ficou batendo bola ali e não entrava. Até a bola aérea melhorou, porque aí o posicionamento melhora. E esse é o grande problema que o Ramon precisa corrigir. Não é jogador, porque todos falham. O Martínez falhou no gol, mas o Félix Torres também vacilou. Quando entra o Gustavo Henrique, quando entra o André Ramalho, qualquer jogador que entra falha defensivamente. Isso é sistema, isso é treinamento. E isso precisa ser corrigido. Agora tem boas notícias. O Angeleri, titular absoluto, esse modelo tá mas não joga Libertadores, viu, gente? É bom lembrar aí a torcida, que não vai jogar. Vai descansar pra final. Mas aí vai ter o Bidu, aí boiou. Mas essa ideia de proteger mais a zaga era necessária, era óbvio funcionou. No Corinthians. Não? Ele tentou 3 zagueiros, não deu certo. Então o que você faz? Você coloca um volante que deixa mais confortável a situação do Gustavo e do Félix Torres. Então pelo menos funcionou nessa partida. Bom. É isso aí, pessoal. Então o que você acha? O Corinthians é um time caseiro? Ou seja, quarta-feira tem tudo para passar pelo Barcelona? O que vocês acham? A minha opinião, pessoal, se jogar com a raça que jogou ontem, passa pelo Barcelona. Eu tenho certeza disso, que a pressão na torcida, o time com garra, mostrando disposição, tem tudo para ganhar do Barcelona. É difícil? É, muito difícil. Mas tem condições sim. O Barcelona foi goleado ontem. Foi goleado. E tinha 5 titulares. Entendeu? Tinha um jogo com um a menos. Um cara expulso, mas nem assim. Entendeu? Pode ter um expulso aqui também. Por que não? Entendeu? Então, se jogar, pessoal, se jogar com a raça que jogou ontem, com a garra, a disposição de ontem, passa pelo Barcelona. É difícil? É. Mas tem tudo para passar. Esses dois aqui, ó, jogando o que tem jogando, passa tranquilamente. É assim, pessoal. Se puder, dá aqui lá a inscrição para ajudar o canal. Valeu? Abraço.